Graça e paz a você que se inscreveu no curso de História e Doutrinas da Igreja de Cristo do Brasil. Este é o módulo 8, conhecendo os artigos de fé. E esta é a nossa quinta videoaula. Cremos no pecado partiu. No terceiro artigo de fé da Igreja de Cristo do Brasil, lemos: cremos na pecaminosidade universal e a culpabilidade de todos os homens, desde a queda de Adão, início da ira de Deus e a condenação de todos os homens. No terceiro artigo de fé, nós temos algumas verdades concernentes ao pecado que são para nós essencialmente importantes, o qual nós iremos examinar nesta nossa videoaula, mais outras 4 videoaulas. Então serão ao todo 5 videoaulas a respeito do terceiro artigo de fé. Nós procuraremos examinar cada declaração dessa, quais as verdades por detrás do que lemos agora. Vamos começar nesta nossa videoaula falando um pouco a respeito da queda da raça humana. É impossível explicar a corrupção moral da humanidade e a presença universal do mal no mundo a partir da queda de Adão e seus efeitos devastadores sobre toda a raça humana. Em Romanos 5, versículos 12 a 19, encontram-se o mais importante texto de todas as Escrituras a respeito da queda de Adão e a imputação de seu pecado a toda a raça humana. Eu gostaria de, primeiramente, fazer a leitura do texto para, em seguida, examinarmos juntos o que é que esse texto nos diz a respeito da queda da raça humana e seus efeitos sobre todos os que descendem de Adão e Eva. Romanos 5, versículos 12 a 19, diz o texto sagrado o seguinte: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, porque por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Por isso, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Eu quero, a partir desse texto, examinar algumas verdades concernente à queda da raça humana. Vamos começar examinando o versículo 12 de nosso texto. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Por um só homem entrou o pecado no mundo, diz o apóstolo Paulo. As Escrituras afirmam que Deus criou todas as coisas muito boas, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 31. A explicação bíblica para a presença do pecado no mundo bom de Deus é que ele entrou ou invadiu ou através da desobediência de um só homem, a saber, Adão. Esse é o testemunho das Escrituras. E isso é o que nos diz a palavra de Deus, de como que
o pecado entrou no mundo através da desobediência de um só homem, a qual a Bíblia o identifica por Adão. E pelo pecado, a morte, escreveu o apóstolo Paulo. O pecado entrou no mundo através do primeiro ato de desobediência de Adão, e a morte entrou no mundo através do pecado. Uma cadeia de eventos devastadores. É extremamente importante notar que a morte não entrou em nosso mundo como uma consequência natural do pecado, mas como a penalidade divina pelo pecado. A morte, diga-se de passagem, é a punição ou salário do pecado. Gênesis capítulo 2, versículo 17, Deus advertiu o homem que, no dia que comerdes a árvore do bem e do mal, morreria. Ezequiel 18, versículo 4, lemos que a alma que pecar, essa morrerá. Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, asseverou que o salário do pecado é a morte. As Escrituras não nos apresentam a morte como uma consequência do pecado, mas como a penalidade de Deus para o pecado. Isso é muito importante, porque se nós não virmos o pecado como a penalidade divina, a morte como a penalidade divina para o pecado humano, nós teremos uma visão deturpada do que as Escrituras nos diz a respeito da morte. Prosseguindo em nossa leitura, no versículo 12, lemos: assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Assim também a morte passou a todos os homens, diz o apóstolo Paulo. Tendo explicado como a morte entrou no mundo, a saber, pela desobediência de Adão, Paulo afirma que que todos sabemos ser verdade, que a morte passou a todos os homens. A morte entrou pela desobediência de Adão, alcançando todos os homens. A explicação para Paulo é que, devido ao pecado, é que todos os homens morrem. Porque todos pecaram. Eu quero chamar a sua atenção para essa fraseologia aqui. A explicação de Paulo para a difusão da morte para todos os homens é breve, mas poderosa. A morte é o salário do pecado. E a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Observe o que é que Paulo diz. Porque todos pecaram. A palavra pecaram aqui no grego é frequentemente usada para descrever uma ação realizada no tempo passado ou um único evento na história. Nesse caso, o evento histórico a qual Paulo está se referindo é o pecado ou a queda de Adão. Observe que Paulo não diz que todos os homens morrem porque todos os homens pecam, Embora seja verdade que todos os homens pecam, o que Paulo traz aqui é que a morte que vem sobre todos os homens é fruto ou resultado da desobediência e pecado de um só. Todos pecamos em Adão, todos pecamos ali no jardim. É importante salientar que Adão, ao pecar ou desobedecer a Deus, ele o fez em nome de toda a humanidade. Ele o fez em lugar de todos os seus descendentes. Ele era o cabeça da humanidade, ele era o representante maior de todos os que descenderiam dele. Assim, a sua desobediência implicava a desobediência de toda a raça humana. É como se em um só ato, em uma só desobediência, em sua atitude, estivesse a atitude de toda a humanidade até a volta de Cristo. O que Paulo está dizendo não é, conforme eu falei, que a morte passou a todos os homens porque todos os homens pecam ou pecaram pessoalmente, mas porque todos pecaram em um momento histórico no jardim, quando Adão pecou.
Através do pecado de Adão, todos se tornaram pecadores, é o que nos diz o apóstolo Paulo aí no verso de número 19, o qual você pode acompanhar na sua Bíblia. Por essa razão, a penalidade da morte passou a todos os homens, mesmo as crianças e semelhantes que morrem sem cometer pecado pessoalmente. Ora, se eu entendo que a morte ela é uma consequência, ou é o juízo de Deus para com o pecado humano, se onde não há pecado, não há morte. Mas como explicar aquelas criancinhas que morrem ainda no ventre, ou que morrem nos seus primeiros anos de vida? Como explicarmos isso, Se quer essas pessoas tiveram a oportunidade de pecarem conscientemente ou de agirem, de forma consciente, à semelhança de Adão. E não obstante, a morte os alcançaram. Então, só poderia haver uma explicação lógica para isso, que todos pecaram em algum momento histórico no jardim quando Adão pecou. Agora observe, versos 13 e 14. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão. Estes versículos são prova irrefutável de que em Adão todos tornam-se pecadores, conforme indicado pela forma que a passagem começa. Por quê? A lógica é muito clara. De acordo com as Escrituras, a morte é o salário do pecado, ou a penalidade por violar a lei de Deus. Você tem aí o verso de número 12, que atesta isso, juntamente com o capítulo 6, verso 23. Apenas pecadores ou violadores da lei que morrem. Ainda assim, incontáveis pessoas morreram antes que a lei de Moisés fosse dada. Incontáveis crianças morreram no ventre, ainda que elas nunca tenham pessoalmente pecado ou violado as leis de Deus. A morte daqueles que nunca pecaram pessoalmente, à semelhança da transgressão de Adão, pode ser explicada apenas pelo fato de que o pecado de Adão foi imputado a eles, e eles são considerados pecadores em Adão. Essa é a explicação de Paulo para a queda da raça humana. Desde já, lhes convido a assistir a nossa próxima videoaula, onde daremos continuidade à nossa análise do artigo de número 3 de nossa declaração de fé. Portanto, até lá!